Então, assim, semana passada eu fiz uma introdução sobre o Apocalipse, mas mais do que o Apocalipse, sobre a literatura apocalíptica, né? A ideia é a seguinte: para a gente entender o livro de Apocalipse, a gente precisa entender que ele faz parte de um gênero literário chamado literatura apocalíptica. E, na verdade, o que a maioria dos estudiosos tem dito ultimamente é que nem sequer a gente pode considerar a literatura apocalíptica como um gênero em si, mas um conjunto de elementos literários, ou um macrogênero. Por quê? Porque nesse tipo de literatura existem ah, cânticos, visões, doxologias, enfim. No próprio livro de Apocalipse, por exemplo, tem beatitudes ou bem-aventuranças. Então, assim, a literatura apocalíptica se caracteriza por ser um conjunto de elementos literários. Contém vários outros gêneros dentro dela. E mais do que isso, assim como os evangelhos, assim como os salmos, assim como a literatura sapiencial, ela é um modo de ver o mundo, é um modo de enxergar as coisas, é um modo de ver e de interpretar o mundo. Ela se caracteriza também por ser composta por livros inteiros, como, por exemplo, o Apocalipse de João. Todo ele é literatura apocalíptica, como outros apocalipses que existem, que não fazem parte do cânon, como o Apocalipse de Moisés, de Abraão, o Apocalipse de Adão, de Pedro, de Paulo, enfim, o livro de Enoque, existem vários outros. Mas também a literatura apocalíptica ela está presente em trechos de livros que não são apocalípticos, como, por exemplo, o livro de Isaías, Daniel, Mateus no capítulo 24 e 25, Marcos no capítulo 13, sobre as principais características. Primeiro é um texto de revelação. É um texto em que ele vai falar não necessariamente do futuro, também do futuro, mas também de coisas escondidas no presente. Coisas que o autor quer deixar claro ou quer trazer à tona para a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma literatura que oculta, porque ela usa uma linguagem cifrada, uma linguagem simbólica. Então, ao mesmo tempo que é uma revelação de Deus para a comunidade cristã, ou no caso da literatura apocalíptica, para os judeus também, mas por conta da linguagem cifrada, esse texto ele é entendido por grupos específicos, e não por todos que podem tê-lo em mãos. E aí entra a questão do simbolismo, né? Então, o livro inteiro de Apocalipse, por exemplo, está repleto de símbolos. Sem o entendimento desses símbolos, fica muito complicado a gente entender o conteúdo do livro. Embora muitas interpretações, principalmente as mais conservadoras ou fundamentalistas ou literais, não enxergam desta forma, mas a literatura apocalíptica fala do futuro com vistas no presente. Ou seja, é um texto em que a comunidade é revelada à comunidade situação que esta comunidade está vivendo no presente. Ela fala do futuro no sentido da esperança, de que essa realidade vai ser transformada. Mas ela fala muito mais do presente do que de um porvir. E uma questão interessante é o pseudônimo. A grande maioria, ou se não todas os livros da literatura apocalíptica trazem nomes de figuras conhecidas da fé judaica ou da fé cristã, como eu acabei de falar, Abraão, Moisés, Pedro, Paulo, Enoque, enfim. E o de João não foge à regra. Em relação ao conteúdo, eu falei que ele dentro, né, dessa literatura apocalíptica, ela fala de um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. Ela fala de escatologia no sentido de fazer, de falar sobre o final dos tempos, de como será o final da história, mas a escatologia, diferentemente do que muita gente diz, ela não fala só do fim,
O fim é apenas um aspecto da escatologia. A escatologia também fala de um novo começo, ou de um recomeço. Ela fala também de novos céus, de nova terra. Então, ela não fica limitada somente a falar sobre a catástrofe, como será o final do mundo, por exemplo. Mas é uma literatura de esperança também. E ela fala do universal com vistas ao local. No caso do Apocalipse de João, ela fala do mundo, do cosmos, do universo como um todo, né? Tanto é que o conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas é cósmico, não é, sobre um povo específico. Mas ele fala do mundo com vistas à sua própria situação. E os objetivos? Primeiro, interpretar e dar um sentido para a história. Como eu falei no começo, é um modo de ver o mundo. Um segundo grande objetivo é inspirar e animar a igreja durante a perseguição. E um terceiro grande objetivo, eu comentei muito brevemente, mas é uma linha de interpretação, uma linha de pensamento que vai perpassar essa nossa caminhada. O livro de Apocalipse, ou a literatura apocalíptica de maneira geral, ela é uma literatura ousada. Ela ousa descrever a queda de impérios. Se a gente pega o livro de Daniel, por exemplo, trechos do livro de Daniel, que são apocalípticos, ele trata do fim do Império Babilônico, por exemplo, quando ele narra sobre a estátua de Nabucodonosor. Ele vai dizer que é uma estátua gigantesca, imponente, com partes que eram de bronze, de ouro, mas os pés dessa estátua eram de barro. E aí ele vai descrever a queda desse grande império. O livro de Apocalipse de João também faz a mesma coisa. Ele ousa, na qualidade de uma comunidade cristã frágil, pequena, muitas vezes praticamente insignificante diante do Império Romano, ele vai descrever a queda desse império. Então, só resumindo mesmo, é uma literatura também de esperança e de resistência. Dei um pouco de ênfase nisso na conclusão da semana passada, que historicamente a gente recebeu uma imagem do Apocalipse como um livro de terror, uma literatura catastrófica sobre o final dos tempos, sobre fogo, sobre enxofre, sobre terremotos, sobre, enfim. E isso ficou muito no imaginário cristão, principalmente por causa de uma questão que não tem a ver com a Bíblia. Por exemplo, muito do nosso imaginário sobre o inferno tem a ver com a literatura do Dante Alighieri. E ele descreve o inferno. E essa descrição do Dante do inferno, de alguma maneira, ao longo da história, se incorporou na interpretação bíblica. Então a gente ficou muito mais com aquela imagem do Dante sobre o inferno do que a própria Bíblia coloca para a gente. Então a gente pode fugir um pouco, se desvencilhar um pouco dessa imagem de terror do Apocalipse e começar a ler o Apocalipse com as lentes da esperança e com as lentes da resistência. Existem muitos biblistas hoje que falam que se a gente olha para o livro de Apocalipse só com esse foco no terror, a gente está lendo errado. Ou a nossa leitura é míope, a gente precisa de outras lentes. Esse ponto, agora especificamente relacionado aos símbolos da literatura absurda, né? O livro de Apocalipse traz símbolos que são absurdos, que são grotescos e que são improváveis, mesmo para o leitor da época. Mas muito dessa literatura absurda, propositalmente grotesca, com as imagens que a gente vai ver a seguir, tem a ver também com uma intencionalidade para mostrar o seguinte: é absurdo pensar que uma comunidade cristã insignificante pode ousar falar da queda do império. É absurdo pensar que pessoas sem poder na sociedade poderiam transmitir uma mensagem que fosse transformadora, uma mensagem que fosse subversiva, uma mensagem que fosse contrária à ideologia do império, no caso do Império Romano. Então, toda essa situação para a comunidade é absurda. O simbolismo que João vai usar
vai um pouco nessa linha. Ele fala de coisas absurdas, mas para trazer a atenção da comunidade para a situação local da comunidade. Tudo aquilo é muito improvável, mas tudo aquilo foi dado como revelação por Deus para a comunidade cristã sobreviver e passar pelas perseguições, pelas aflições que eles passaram. Então, nesse sentido, os símbolos também caminham nessa linha. São absurdos. O Dionísio de Alexandria, um dos pais da igreja, que depois se tornou um padre, ele, falando sobre o livro de Apocalipse, ele vai dizer que é um livro ininteligível e ilógico. Por quê? Faz todo sentido. Porque foi uma literatura escrita para uma comunidade específica que entendia aqueles símbolos. Um exemplo que eu dei semana passada foi o seguinte: grande parte da literatura apocalíptica, um anjo explica o significado dos símbolos. Em João, não tem explicação da grande maioria dos símbolos. Então, os biblistas concluem que a audiência, aqueles que receberam essa mensagem, sabiam decifrar essa mensagem. Eles conheciam os símbolos. Então, a explicação do símbolo não era necessária. Daí que alguns estudiosos antigos, historiadores da igreja, teólogos, não compreenderam essa questão. E aí eles diziam que o livro como o Dionísio disse, o livro do Apocalipse é ininteligível e ilógico. Esse foi um dos motivos pelos quais houve tanta discussão sobre a inclusão dele ou não no cânon. Algumas imagens sobre esse imaginário grotesco e absurdo. Vocês conseguem ver bem a imagem aí? Então, o cordeiro, no capítulo 5, que João vai dizer que o cordeiro, que é digno de louvor, de adoração, ele é descrito como tendo 7 chifres e 7 olhos, por exemplo. Nós temos aí essa figura clássica, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, no capítulo 6. E aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver o cordeiro sangrando. É a mesma imagem que a gente tem aqui desse cordeiro. Ele tem uma mancha de sangue. Esse outro cordeiro lá em cima na imagem também tem. E todo o cenário de destruição abaixo que o Apocalipse 6 traz. A besta que subiu do mar e da terra. Então, por exemplo, você tem a imagem de Deus aí e tem a imagem da besta à sua direita, com 7 cabeças, com 10 chifres, e cada cabeça tem uma coroa, né, que o Apocalipse vai dizer que é o diadema. À esquerda você vê uma outra besta de 4 chifres. A gente tem essa besta aqui de 4 chifres que vem da terra, enquanto essa vem do mar. Aqui abaixo as pessoas adorando essa besta. Enfim, e todo esse imaginário aqui tem um significado que a gente vai ver no decorrer do estudo. A gente tem a imagem da grande prostituta, no capítulo 17, que está assentada na besta, aqui com as 7 cabeças, com o cálice na mão, com uma espada na outra. A gente tem também no capítulo 18, que é uma referência que João faz ao capítulo 47 de Isaías sobre a queda da Babilônia. Isaías fala sobre a Babilônia de fato, mas Apocalipse vai falar da Babilônia, mas se referindo ao Império Romano, que para a sua época era a Babilônia da época, né? E aqui a imagem do fim, no capítulo 21, novos céus e nova terra, como alguns artistas da Idade Média retrataram aqui.